O objetivo do canal é mostrar como a experiência do RPG pode ser muito mais interessante com algumas ferramentas. No primeiro episódio, vamos mostrar que narrar uma aventura pode conter muitos elementos de realidade que deixarão a crônica muito mais interessante. Por exemplo, uma crônica de vampiro, o enredo pode estar em torno de teorias de conspiração, como os caixões de Fermi, Projeto Bluebeam, Nova Ordem Mundial, etc. A crônica de D&D, que originou o canal, é uma crônica de 5 anos que se criou deuses e outros que foram distribuídos e mortos durante o caminho. Muitos desses deuses, que se originaram a partir de players, são decorrentes de uma aventura de longas datas, horas de duração, sendo que uma crônica em especial durou 36 horas para tal. Bom, no primeiro episódio vamos falar sobre a origem da crônica e como o mestre pode se utilizar de ferramentas para deixar o seu enredo muito mais interessante. No nosso exemplo, a crônica baseou-se no Chaos Magic, no poder originário cósmico que pode ser utilizado através de rituais e runas. No caso do D&D Next ou D&D 5.0, o uso de tamanho poder se equivale à magia desejo, magia de level 9 para arcanistas. Os deuses de todos os panteões atingiram o poder que possuem graças a uma forma de administrar o poder quântico da matéria. Essa é a explicação científica para a origem do poder dos deuses. É como se, por exemplo, um deus dos trovões pudesse canalizar o poder das partículas elementais, de forma que o poder elétrico ficasse controlável a ponto de atingir o controle de raios e trovões no ambiente, ou mesmo no campo de observação. Pois bem, esse poder divino é originário de todos os seres conscientes. No entanto, apenas os seres mais capacitados e treinados podem atingir tamanho controle da matéria, chegando ao cume do poder divino e daí em diante começam a ampliar esse poder quântico com a devoção de seus fiéis que ajudam na ampliação desse poder. Nesse sentido, aquele ser dotado de consciência que pudesse treinar e praticar através de magias de runas e rituais pode, em um dado momento, igualar o seu poder a de um deus, até mesmo passá-lo em determinado momento. O enredo do D&D 5.0 baseia-se nessa premissa, de um ser consciente, através de treinamento, atingir níveis de pontos de experiência, talentos, perícias e atingir um poder divino, dado esse poder adquirido dessa forma, que vem com base no XP, no caso do D&D 5.0 e Dungeons & Dragons em geral. Os personagens da crônica mencionada jogaram crônicas iniciais, personagens iniciais de level 1, até o momento em que o poder adquirido por todos se equiparavam ao poder de Deus. Como dito, poderes através de talentos, itens, experiência e coisas adquiridas durante a jornada. Alguns deles chegaram a ser deuses. No entanto, o poder acumulado com XP, talentos, itens, deixavam deuses de qualquer panteão no chinelo se comparado a esses personagens da crônica. Bom, ocorre que esses personagens viraram deuses, passam a servir no futuro como uma ferramenta de controle. Por exemplo, muitos narradores reclamam que o grupo fica muito forte e por isso fica difícil de criar desafios à altura do grupo. Nesse caso, quando o grupo atinge um nível de desafio alto, o mestre pode, para acabar com a arrogância de alguns personagens, incluir esses personagens supertunados, superdotados de poderes como desafio. Dessa forma, muitos que morreram por personagens antigos, que estão sob o comando do mestre, não vão ficar putos com a situação, pois compreendem a curva de poder que estão enfrentando.
Para uma crônica sem limites, é necessário ter sempre desafios maiores. Nem sempre haverá no livro de monstros desafio à altura dos personagens da mesa, se eles forem experientes. Portanto, aquele personagem tunado e aposentado pode voltar à mesa, no comando do mestre, para acabar com a arrogância de determinado player que está se achando invencível. Com desafios para todos os níveis, o mestre pode deixar uma crônica de fato livre, sem limites, fornecendo ao grupo a possibilidade de arrecadar o dinheiro que puder, comprar, vender e produzir a quantidade de itens que tiverem a possibilidade. Quando o grupo joga numa crônica com infinitas possibilidades, podemos usar todos os itens e podemos usar o personagem em qualquer nível que conseguir chegar, a crônica fica muito mais interessante. Muitas vezes, o grupo chegou a níveis acima do 20, enfrentando deuses inclusive. Depois que um grupo conseguiu atingir um super combo, como no caso da crônica em questão, já lá no 4.0, no D&D 4.0, chegou o momento em que enfrentaram em 4 players, com a ajuda de 6 NPCs, enfrentaram 28 deuses de vários panteões, e ainda assim saíram vencedores na batalha. No entanto, perderam porque os deuses, num ritual para quebrar a realidade, o que equivale hoje a uma magia desejo no 5.0, rolaram 20 no D20 e acabaram com a guerra dos deuses, sem que todos morressem. Obviamente, a derrota moral dos deuses já estava imposta. Bom, hoje vamos falar da origem da nação secreta, como o próprio título do canal sugere. A nação secreta originou-se de uma ideia baseada no filme Missão Impossível, assim também como o filme 007 Spectre. Um personagem que adquiriu poderes equiparados a deuses antigos, sabendo da retaliação dos deuses após a mencionada guerra, imaginou que todo o planeta poderia ser destruído, e aqueles que se opuseram aos deuses seriam perseguidos. Então, recrutou o maior número de arcanistas possíveis para fazer o ritual para erguer uma ilha inteira sobre as nuvens e ficar fora do campo de visão dos aliados dos deuses. Assim, um ritual de levitação de terra, presente no D&D Next também, e presente no D&D 4.0, colocou no ar uma ilha toda equipada, com castelo e defesa de toda espécie, para proteger os seus habitantes. Nessa ilha só há uma forma de entrar, e ela possui vários campos anti-magia, que não permitem sequer a sua localização, mesmo que através de magias de adivinhação divina. Da mesma forma, dada a sua altura, seres voadores não podem chegar a ela, até porque a falta de ar, devido à proximidade da troposfera do referido planeta. E o bater das asas se torna inútil. Na ilha existe um paiol que possui todos os itens, ao menos uma cópia, já registrados no mundo do universo D&D. Para criar a ilha, houve crônicas para recrutar um exército, recrutar arcanistas, alquímicos, mercenários, assassinos, e cada possibilidade existente na ilha foi realizada graças aos jogadores que criaram tal feito. Agora, vamos mencionar quem faz parte da nação secreta. Faz parte da nação secreta todo aquele que se opõe a deuses e todo aquele que considera criar o próprio poder e não estar subordinado a alguma entidade divina. Esse pode fazer parte da nação secreta. Na prática, a exemplo do filme 007 Spectre, havia alguns clãs que eram a resistência de impérios tiranos. O clã das sombras, por exemplo, era um grupo que derrubava tronos e colocava reis no poder. Esse clã foi derrotado uma vez, no entanto, depois de muito trabalho de seus opositores, descobriram que eles era apenas um tentáculo de algo muito maior. A Estrela de 5 Pontas também faz parte do Império do Caos e é um grupo de bruxos que atua no mundo inteiro.
Esse clã também é apenas um tentáculo, e foi responsável por juntar os demais clãs independentes num império só. O Império do Caos. O Império do Caos é conhecido por esse nome apenas por seus seguidores e membros, e é composto pelos clãs: Mão Negra, grupo de cunho político que derruba reinos e levanta outros conforme seu interesse. Estrela de 5 Pontas, grupo de bruxos que se espalham de forma proposital pelo mundo e nunca se reúnem no mesmo local, e nem mesmo com todos os seus membros. Ao mesmo tempo, são responsáveis por selecionar jovens aprendizes com grande potencial na magia, para concentrar poder e material mágico. A Comédia da Morte, um grupo circense que possui muitas caravanas pelo planeta, e portais que ligam as suas caravanas. Levam um espírito de circo pelo mundo, levando alegria ou morte a diversos reinos. Eles possuem o hábito de roubar e saquear cidades, e mandar os espólios por seus portais a outras caravanas, de forma que nunca são pegos com o produto do roubo. Bardos, ladinos e todo tipo de artista participam desse clã. O Clã das Sombras. Clã de assassinos independentes. Possui um livro, chamado Livro das Almas, que tem cópias espalhadas para cada assassino no mundo. O assassino vê o livro brilhar e, ao abri-lo, aparece a descrição da futura vítima do homicídio, juntamente com a recompensa do feito. Apenas um assassino é designado por vez, e ninguém sabe quem é o responsável por enviar os pedidos de assassinato, através do livro principal. Templo do Macaco de Pedra. É um templo de monge que detém a maior quantidade de monges em treinamento entre os templos de monges conhecidos. O templo é extremamente protegido e possui entidades muito poderosas que estão dormentes nos obeliscos do templo. As 10 Casas da Eternidade. São 10 casas feitas por magos, com grandes bibliotecas que estão espalhadas pelo mundo, de forma mágica e estão interligadas. O objetivo é permitir aos 10 maiores magos um refúgio eterno, onde podem acessar as suas bibliotecas de conhecimento e usar passagens mágicas que cruzam o mundo todo. Apenas os 10 magos podem usar as casas de forma mágica. Para todos os fins, as casas são casebres normais. Mercantes Malditos. Os mercantes malditos são responsáveis por arrecadar itens no mundo todo. O objetivo dos mercantes é adquirir itens para o inventário do Império do Caos. Os mercantes são aparentemente inofensivos e simples vendedores de itens. No entanto, são extremamente fortes, pois só podem ser mercantes a partir do nível 15. Funcionam como o mercante do Resident Evil 4. No entanto, não carregam itens. Ao invés, possuem um livro de equipamentos, conforme descrição e arquivo no grupo do Facebook. Ao invés de possuir esse livro, o comprador deseja o seu pedido e então é conjurado através de um baú mágico e retirado lá de dentro o pedido. Na nação secreta, o responsável pelo paiol deposita o item no baú, depois do pagamento, e o mercante então pode entregar ao comprador qualquer item daquele livro. São conhecidos por malditos, pois antes de interagir com o mercante, o mestre deve rolar qual a tendência do mercante. Se eventualmente o mercante for caótico e mau, o comprador será enganado. Fará o pagamento, mas não receberá nada. Tropa Avalanche. A Tropa Avalanche foi a precursora do Império do Caos. Atingiu grande poder quando derrotaram Vecna, fazendo todo o ritual para que ele não voltasse. Após derrotarem a rainha do submundo também, Lute, usando o ritual também completo para acabar com a deusa, então finalizaram a sua grande campanha e jornada com a Batalha dos Deuses, conforme já mencionado, juntamente com a ajuda da tropa Atsunami. Tropa Atsunami.
Esse clã, aliado da Tropa Avalanche, atingiu grande poder e o combo mais poderoso do D&D de todos os tempos, ou do Sabre de Luz. Um golpe, uma morte. Não interessava a quantidade de PVs do alvo. Juntamente com a Tropa Avalanche, varreram os deuses na grande batalha no Mar Astral, nos domínios de Moradin. O seu grande combo será revelado no canal em episódios futuros. Último, o clã Anarquia. É o último clã formado. Com a derrota dos deuses, a retaliação seria inevitável. Então o mundo inteiro seria destruído. E foi. O clã Anarquia tinha uma oportunidade de voltar ao passado e evitar a Guerra dos Deuses. Ou pelo menos, evitar os efeitos de tamanha guerra que culminou com a aniquilação do Império do Caos. Voltando ao passado, conseguiram eliminar o grande causador da destruição do planeta, que foi invocado pelos próprios deuses derrotados, o Ahat-Hir. Por isso, a nação secreta opera em segredo, fugindo dos próprios deuses para evitar a aniquilação. Se o mundo for destruído, a nação secreta tem uma chance. Portanto, se você chegou até essas informações, é porque é um aliado nosso. Venha para a nação secreta e ajude a usar o caos em favor da continuidade do nosso império. Se estiver com o império, nem mesmo deuses poderão atravessar o seu caminho. Entre na comunidade do Facebook. Também veja o material de apoio, que é o maior da internet. Deixe o seu curtir e dê seguir no canal. Então escolha um clã, diga nos comentários a classe, a raça e qual é esse clã. Diga seu propósito e um resumo de sua história. A partir desse momento, você já pode usar os itens conferidos apenas aos membros dos clãs do Império do Caos, conforme o livro de itens da comunidade. Seja bem-vindo e até a próxima.